T-News. Edição estadual. Apresentação Marely Martins. Olá, bom dia! Está começando o nosso T-News, edição estadual. Hoje é sábado, 19 de agosto de 2017. E hoje nós vamos conversar com o ex-senador, também ex-secretário de Agricultura do governo do estado, ex-vice-presidente do Banco do Brasil e agora pré-candidato ao governo do Paraná pelo PDT, Osmar Dias. Bom dia. Bom dia, Marely. Bom dia a todos os amigos da Rádio T. Prazer falar com todos os amigos. Agora a rádio vai muito longe, né? Não se fala mais só com a região em que nós estamos, se fala com o Paraná todo. O senhor tem visitado várias regiões do Paraná, coletando demandas, elaborando o seu plano de governo. Isso significa dizer, então, que a sua candidatura ao governo do estado já é certa? Lógico que hoje nós só podemos falar ainda em pré-candidatura. Eu sou pré-candidato e a obrigação minha, depois de tantos anos fora da política, são 7 anos que eu fiquei fora da política, desde 2010, é caminhar pelo estado. E eu estou andando praticamente pelas estradas do Paraná, de carro, e buscando as propostas, as ideias em cada região. Eu costumo dizer que cada região tem a sua característica diferente da outra e não dá para a gente chegar com um plano feito por técnicos apenas, trazendo para cada região e dizendo, olha, nós temos um projeto para o Paraná. Não, nós temos que fazer um projeto para cada região, ouvindo a comunidade que vive naquela região. E hoje, dentro dessas visitas que o senhor fez, o que o senhor sentiu assim, que são as principais demandas do povo do Paraná? Bem, cada região, como eu disse... Especificamente essa região, né, dos Campos Gerais. Essa região tem uma questão que está sendo debatida aqui nesse momento, que interessa muito a região, que é a questão da escarpa devoniana. Isso é um assunto que está preocupando os produtores que estão nesta região, e é uma região grande, né, porque ela vai daqui até a Lapa praticamente. Então, muitos produtores estão preocupados com a atual situação e querem uma revisão dessa situação. O senhor é a favor da redução dessa área de proteção ambiental? Eu sou a favor de se discutir com a comunidade e respeitar o pensamento da comunidade local também. O governo não pode impor de cima para baixo o seu desejo. Quem vive aqui tem o direito de dar a sua opinião e nós temos que ouvir a opinião de quem vive aqui. Essa é a minha posição. E também nós discutimos em relação à infraestrutura da região. É uma região que produz muito, os Campos Gerais, e que tem uma localização estratégica. Estamos perto da capital, que é grande consumidora. Aqui tem uma vocação na região, que é a agricultura e a agroindústria. E creio que chegou um momento do Paraná, que é modelo em agricultura, e eu participei bastante da construção desse modelo, quando fui secretário com o programa de microbacias, estradas rurais. Está na hora agora da gente juntar o esforço que nós fizemos no campo e fazer esse mesmo esforço na cidade, porque esta é uma região que pode abrigar muito as agroindústrias que estão querendo vir para o Paraná, mas precisam de incentivo. Nenhuma agroindústria vem para o Paraná se tiver que pagar muito imposto. Ela vai procurar o lugar onde vai pagar menos, a carga tributária é menor. Então nós precisamos repensar isso e criar um fomento para atrair empresas, tanto de paranaenses como de pessoas que vivem fora, para que se instalando aqui possam gerar empregos para a população da região. Agora, tem um assunto que interessa para todos nós paranaenses, independente de região, e que o senhor tem falado, inclusive nas redes sociais, que são as tarifas abusivas de pedágio. Como que se resolve um problema desse, que acontece há muitos anos, né, até por conta dessas concessões que muitas vezes são mal feitas, né? Sobe o valor do pedágio e muitas obras, inclusive, não são realizadas pelas concessionárias. Como é que o senhor imagina um modelo diferente que não penalize tanto a população? Olha, eu digo para você o seguinte, que a população se cansou de um debate político sobre pedágio. Eu não quero fazer debate político, de fazer bravata, de fazer, enfim, promessa que depois não possa ser cumprida. Mas eu tenho posição clara. Estão falando em renovar os contratos de pedágio. Sou radicalmente contra a renovação desses contratos, porque os preços que se paga no pedágio do Paraná, ou nos pedágios do Paraná, é o preço mais abusivo que existe no Brasil. Não existe um pedágio mais caro que pagamos aqui no Paraná. É coisa de não se suportar. E esse preço, esse custo está pagando pela população, que não viu as obras comprometidas pelo contrato sendo realizadas. Então, se o contrato vence no ano 2021, que se cobre das concessionárias atuais que façam aquilo que está escrito no contrato. E essa cobrança tem que ser feita por quem? Pelo governo, pelo governador. Então, a primeira missão de quem se eleger em 2018
é fazer aquilo que não fizeram até agora, cobrar para que as concessionárias cumpram o contrato. Segundo, é fazer uma nova licitação em 2021 para baratear, para reduzir o preço do pedágio, porque esse que está aí está sacrificando demais a população. De um modo geral, os governadores dizem, né, principalmente o atual governador do Paraná, Beto Richa, afirma que não há muito o que fazer porque os contratos foram muito bem amarrados, mas está na hora de acabar com essa história de contrato bem amarrado também. É só olhar o lucro de uma concessionária. Pega aí o lucro de uma concessionária que faturou 860 milhões num ano e teve um lucro líquido de 250 milhões. Qual é o segmento da economia brasileira que está dando um lucro de 25%, 30%? Então isso mostra que há abuso, que tem muita gordura para se cortar e o que nós estamos pagando, na verdade, é um lucro abusivo dessas concessionárias que não cabe mais na economia do Paraná. Claro que tem o que fazer sim. Se você pegar o contrato, você vai ver que elas estavam obrigadas a realizar obras. E nós já pagamos por essas obras. Por que elas não foram feitas? Então o contrato não existe. Ele está bem amarrado, mas ele tem as obrigações que estão escritas ali que devem ser cumpridas pelas concessionárias. E repito, quem deve cobrar é o governo. Agora, Osmar, como é que está a sua situação partidária? Muito se falou que o senhor, claro, teve várias conversas com diversos partidos, incluindo o PSB e, por último, o Podemos, qual o seu irmão, Álvaro Dias, faz parte, inclusive a principal liderança do Podemos e pré-candidato à presidência do Brasil. Existe a possibilidade de o senhor também se filiar ao Podemos para ser candidato ao governo do Estado? O senhor, de fato, vai sair do PDT? Eu digo para você o seguinte, que meu ingresso no PDT foi em 2001, porque fui expulso do PSDB porque assinei uma CPI que estava proposta pelo então senador Pedro Simão para investigar a corrupção que ocorria nas empreiteiras e na Petrobras. Tudo isso que estourou depois poderia ter sido investigado lá atrás, em 2001. Pois bem, o PSDB não aceitou a minha assinatura, porque o governo era do PSDB, eu fui expulso e estou no PDT desde 2001. Eu tenho muita dificuldade de mudar de partido. Eu tenho meus amigos, meus companheiros que sempre estiveram comigo durante as minhas campanhas e o meu desejo é permanecer no PDT. Agora, eu preciso ter uma condição de poder apoiar no estado do Paraná o Álvaro, que está no Podemos. Recebi convites do PSB, do DEM, convites que me honram muito, estou analisando também. E até o final da reforma política de setembro eu não tomo nenhuma decisão em relação ao partido porque temos que aguardar as regras que vêm de cima para baixo. Eu tenho só um compromisso que é o de apoiar o Álvaro para presidente da República. Depois disso, a gente toma uma decisão em relação ao partido. Por falar nessas regras que o senhor citou, os deputados, os senadores estão discutindo a reforma política. Aliás, há muito tempo se fala em reforma política, mas na prática não acontece nada. Alguns pontos têm sido muito polêmicos, entre eles a implantação do distritão no sistema de votação. Estão falando também no distrital misto e outro ponto polêmico é aquele fundo partidário que eles querem criar, ou seja, o financiamento das campanhas via dinheiro público, com o nosso dinheiro. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Eu acredito que se o público entender o que é o distritão, vai ficar contra. A população vai ficar contra. Por quê? Porque no distritão vão se eleger aqueles 30 deputados federais mais votados e os 54 deputados estaduais mais votados. Pois bem, aí isso parece que é uma medida justa. Só que os partidos vão escolher quais candidatos? Aqueles que já são deputados hoje. Os caciques dos partidos continuam mandando, no caso. Então, acaba praticamente com a força do partido para dar força a quem tem mandato. Não é justo. Se querem realmente uma renovação no legislativo, é preciso também que se permita essa renovação. Eu defendo, por exemplo, o voto distrital puro, que é, por exemplo, aqui nos Campos Gerais, é um distrito. Tá bom, qual é a população dos Campos Gerais? Aqui cabem 2, 3 deputados federais. Vamos fazer a conta a população que vai definir quantos deputados federais. Aí a população daqui vai escolher um deputado daqui e vai cobrar esse deputado pelo trabalho que ele vai realizar aqui mesmo na região. Eu acho que isso aproxima mais o eleitor do seu representante no legislativo. E a respeito do fundo, aí é um escândalo. Aí é uma vergonha total. Porque nós estamos falando de quase 4 bilhões, que agora o relator disse que vai reduzir para 2 bilhões, mas são recursos públicos. E nós sabemos que a população está, primeiro, 14 milhões de desempregados. Aqueles que têm suas empresas, as empresas estão
caindo pelas tabelas, porque nós estamos num momento de uma crise econômica sem precedentes. O governo não tem dinheiro para atender saúde, educação, segurança pública está um caos. Se não tem dinheiro para as tarefas fundamentais do Estado, como é que vai pegar dinheiro público para financiar a campanha? Eu sou contra, radicalmente contra. Claro que tem gente que me critica, porque este é um assunto bastante polêmico, mas eu tenho minha posição e é clara. Não dá para usar recurso público no momento em que nós temos tantas necessidades em nosso país. Você está no T-News, edição estadual. Outro problema, e que o que a gente espera que tenha reflexo nas urnas, é a corrupção. Ninguém aguenta mais a corrupção, principalmente, claro, envolvendo políticos. Temos um presidente que é investigado, se safou por pouco de uma denúncia na Câmara dos Deputados, de que tivesse prosseguimento essa denúncia, que é o presidente Michel Temer, do PMDB. Qual é o seu posicionamento sobre o presidente? Como é que o senhor avalia essas denúncias que foram impostas a ele? Eu acredito que tudo tem que ser investigado. Se há denúncia, tem que ser investigado. E aqueles que acusaram de forma irresponsável têm que ser punidos, porque não se joga uma biografia, uma história de vida na lama. Quem faz isso é bandido e tem que ser punido. Mas se houver prova, a pessoa que cometeu o erro tem que ser punido. Eu acredito que o mínimo que a Câmara dos Deputados poderia ter feito era permitir uma investigação. Essa investigação ela vai ocorrer quando o presidente deixar o seu mandato, mas ela poderia ter ocorrido agora e eu acredito que isso seria o melhor para o país. Aliás, a rejeição do presidente Michel Temer é cada vez pior, né? Ela chega a ser pior do que a rejeição da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, principalmente pelas ações que o governo tem tomado, incluindo o aumento de impostos. Recentemente, nós tivemos o reajuste nos combustíveis. A gasolina já chega a custar R$4 o litro, ou seja, é sempre a população sendo penalizada. O ministro da Fazenda, o Meirelles, tem afirmado que a única maneira de colocar dinheiro no cofre público é aumentando imposto. Mas será que não tem outra saída? Marielle, eu penso assim, olha, nós temos já um preço do pedágio, que nós estamos conversando aqui, elevadíssimo. Aí vem esse aumento no combustível. O frete inviabiliza muitos setores da economia e também inviabiliza os próprios donos de transportadoras. Então, não está ninguém satisfeito com esses aumentos que são dados sucessivamente. Quando fala em reforma fiscal, a população já se arrepia, porque eu nunca vi uma reforma fiscal falar em redução de despesa. Só fala em aumento de receita através do aumento da carga tributária. Em todo canto. É no Estado, é no governo federal. Quando fala, vamos fazer uma reforma fiscal, se prepare que vem um tarifaço, que vem imposto. Eu creio que tem muito para cortar, muita gordura no Estado que dá para cortar. Eu vou dar um exemplo assim tão pequeno, mas que a gente somando, vai somando. Por que secretário de Estado, ministro, tem que ter carro com motorista? Todos os trabalhadores não têm carro com motorista. Por que tem que ter o diretor de uma empresa, carro com motorista, apartamento funcional? Você já imaginou se todo funcionário, todo trabalhador tivesse o direito, essa regalia de ter motorista, carro pago pela população? Tudo isso tem que acabar. Eu creio que é possível cortar muita despesa, tanto no estadual quanto no federal. Agora, para isso tem que ter determinação e tem que ter um projeto de Estado. A gente não pode entrar com um projeto político, nem no governo do Estado e nem no governo federal. Tem que entrar com um projeto de Estado onde a população seja a prioridade. E não seja prioridade agradar meia dúzia de apoiadores eventuais. Isso tem que acabar. A política tem que mudar no sentido de que a população tenha mais direito em relação aos governos, e não os governos saquear a população com esses aumentos absurdos de tributos. E precisa acontecer, como o senhor citou, uma reforma tributária, que há muito tempo se fala, mas também não acontece. Olha, eu fui senador 16 anos e entrei lá em 94. Fui eleito em 94. Portanto, já se vão em mais de 30 anos. Desde lá eu ouço falar em reforma tributária. Ninguém teve peito para fazer uma reforma tributária e nós continuamos só fazendo reforma que aumenta imposto. Eu nunca vi alguém falar em reduzir o número de impostos para reduzir o peso da carga tributária, porque quando as pessoas pensam que aumentando a carga tributária vão arrecadar mais, elas arrecadam menos, porque eles afugentam investimentos. Você sabe que hoje tem empresa saindo do Paraná para investir no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, porque a carga tributária define o local onde uma empresa vai se instalar. E com ela vão os empregos.
Eu gostaria de aproveitar também essa oportunidade, Osmar, para que o senhor esclarecesse também o fato do seu nome ter sido citado em uma delação de executivos da Odebrecht, dizendo que o senhor também teria recebido via Caixa 2. Gostaria também que é um espaço para que o senhor também se defenda disso. Olha, eu agradeço a sua pergunta porque é uma oportunidade. Tenho ouvido muita bobagem por aí. Eu quero começar dizendo para você que eu não pertenço a essa laia. Eu não pertenço a essa laia. Eu tenho 65 anos, tenho a minha vida limpa. Nunca falei com ninguém desta empresa que você mencionou, não recebi nenhum centavo dessa empresa que você mencionou, nem da forma que você mencionou, que eu não faria isso, e nem oficialmente. Portanto, isso vai ser esclarecido na justiça e aqueles que estão falando bobagem também terão que esclarecer depois, para mim pessoalmente, porque eu te digo uma coisa, eu tenho a vida honrada, digna, limpa e me orgulho muito disso. O senhor acredita que essas delações podem prejudicar em algum momento a sua campanha ao governo do Estado? Não, eu não acredito porque a população confia em mim, sabe da minha história, sabe a que família eu pertenço. E, olha, eu vou falar uma história para você. Quando veio a minha decisão de sair do Senado para disputar o governo, eu tinha direito a uma aposentadoria de R$18 mil. Eu abri mão da minha aposentadoria porque achei que 16 anos não era justo eu receber uma aposentadoria enquanto trabalhadores têm que trabalhar a vida inteira se sacrificando para receber uma aposentadoria do INSS. Eu abri mão. Então, quem abre mão de uma aposentadoria de R$18 mil vai fazer uma coisa errada durante a sua vida política? Jamais. Eu preferia voltar para casa se tivesse que fazer alguma coisa errada. Não pertenço a essa laia, repito, e vou deixar muito claro a você que quando alguns adversários se aproveitam desse fato, eles vão entender daqui a pouco que jamais meu nome constou em nenhuma planilha daquela empresa, mas tem outros nomes que estão constando. E aí terão que dar explicação mais à frente. Vamos aguardar que o tempo é o senhor da razão. E posso dizer uma coisa para você, eu me preparei muito para este momento. Se não consegui antes, tenho muita esperança de conseguir agora, porque eu preciso de uma oportunidade para mostrar que o Paraná pode ser um modelo para o país. Eu tenho certeza que junto com a população eu poderia resolver muitas questões que hoje incomodam a população, com a experiência acumulada, com a capacidade de gestão, porque não se faz mais política com brincadeira, como se fez há muito pouco tempo atrás, e essas brincadeiras acabaram em prejuízo para a população. A gente tem que ter muito respeito com a população. Eu sempre tratei a população com muito respeito. Nós conversamos com o pré-candidato ao governo do Estado do Paraná, ex-senador Osmar Dias, do PDT. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no nosso TNews. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a você, um grande abraço a todos. Obrigada e um bom dia. E chegamos ao fim do nosso TNews, edição estadual. Obrigada a você pela sua audiência, um excelente fim de semana a todos, bom dia.